falando sobre a volta dos ministros do recesso, início dos trabalhos de 2023. Para repercutir a cerimônia e também o atual cenário político, a gente conversa agora com o Rodrigo Prando, que é cientista político, professor na Universidade Mackenzie. Professor, obrigada por nos atender. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Débora. Um prazer falar contigo e também com o Fábio. Boa tarde. Obrigada. Bom, agora há pouco a gente acompanhava o discurso, inclusive, do presidente Lula. Não sei se o senhor conseguiu acompanhar, mas, de maneira geral, o que a gente pode trazer de informações sobre esta solenidade que sinaliza o retorno às atividades, início de um novo governo e também as palavras, né? Agora há pouco a gente exibia a palavra da ministra Rosa Weber, também o discurso de agora há pouco do presidente Lula. Qual a sua avaliação, professor? Bom, o dia de hoje é um dia bastante importante, né, em termos de funcionamento das instituições. Nós temos aí o início do ano do Judiciário e aí o Supremo Tribunal Federal faz a abertura, né, dos trabalhos e a presença do presidente Lula tem um simbolismo importante e isso fica claro na própria fala da ministra e também do presidente Lula em relação ainda aos resquícios, não é, de tudo aquilo que ficou, infelizmente, para a sociedade brasileira dos ataques do dia 8 de janeiro. Eu tenho dito, e não sei se vocês concordam, mas até o momento, né, o governo Lula e as instituições têm uma agenda reativa. Elas estão reagindo a tudo aquilo que aconteceu e não foi pouco. Então é necessário que se retome a normalidade institucional e a normalidade no âmbito político e social para que se possa, de fato, o novo governo governar. E agora, além disso, tem também a eleição para a presidência das duas casas, né? Enfim, nós temos aí uma situação bicameral, porque você tem a Câmara dos Deputados, né? E você tem também o Senado da República. Então nós teremos a eleição do presidente de ambas as casas e também das mesas diretores. Então um dia muito importante, um dia que tem que ser olhado com muita atenção, especialmente no Senado da República, por conta ali do embate entre a possível reeleição de Rodrigo Pacheco e aí por fora, né, com o apoio dos bolsonaristas, Rogério Marinho. Professor Prando, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui na Band News FM, né? Hoje, na abertura ali no Judiciário, discursaram os presidentes das casas, os presidentes dos poderes, na verdade, né? Rosa Weber, o presidente Lula e Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Muitos disseram que Arthur Lira poderia estar ali ou não, porque é presidente da Câmara dos Deputados. Não necessariamente porque Rodrigo Pacheco estava representando o Congresso Nacional, né? Ele, como presidente do Senado, é presidente do Congresso, então não havia necessidade realmente de Arthur Lira estar ali. Mas, professor, eu queria tocar num ponto com o senhor que é do simbolismo, mais do que ações práticas nesse início de trabalho, né? Nessa abertura de trabalho, nesses discursos. O simbolismo dos discursos são importantes, né? E se a gente pegar, por exemplo, o discurso de Rosa Weber, ela fez questão de ressaltar que tudo aquilo que aconteceu em 8 de janeiro, por exemplo, aqueles atos criminosos em Brasília, uniram ainda mais os três poderes. Né? Ela não falou apenas em uma união do STF, união do Judiciário, né? União dos ministros do STF. Ela fez questão de enfatizar a união dos três poderes em torno de tudo aquilo que aconteceu. Esse simbolismo e esse aceno é muito importante num momento como esse, não, professor? Fábio, é sempre um prazer falar contigo, como eu disse no início. De fato, a política e a própria vida em sociedade, ela reclama símbolos, não é? Então a gente sabe que a bandeira nacional é um símbolo, a gente sabe que a camisa da seleção brasileira é um símbolo, embora capturado por uma ideologia política, mas a gente tem vários símbolos e os encontros dos políticos, os encontros entre os chefes dos poderes, do executivo, legislativo e judiciário, e o discurso, aquilo que é dito, aquilo que é falado em público e que chega até a opinião pública, a sociedade, é simbolicamente muito importante. Então vale ressaltar que os últimos 4 anos, sob a gestão de Jair Bolsonaro, foi um tipo de presidencialismo que eu chamei num artigo, logo no começo do governo, de presidencialismo de confrontação. Você tem o presidencialismo de coalizão, você pode ter uma espécie de presidencialismo de cooptação, e o exemplo mais claro disso foi no Mensalão, né, no governo do PT, né, e agora você tem esse resquício, né, concreto desse presidencialismo de confrontação
em que o ex-presidente Bolsonaro é o seu máximo representante. Então, esses ataques, eles politicamente têm como contrapartida um reforço das instituições e até mesmo de atores políticos. Veja a situação que nós temos hoje. O PT de Lula apoia a recondução, a reeleição, tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco. E há alguns anos, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco foram eleitos com apoio do governo Bolsonaro. O que mudou? Para mim, especificamente, mudou que, para além do discurso de ruptura, que sempre era ventilado pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas, o ataque no dia 8 à sede dos três poderes em Brasília. Então, com isso, Fábio, nós temos aí um realinhamento simbólico mais concreto dos três poderes numa tentativa de se distanciar, de maneira que, ao final do segundo turno, quando Lula foi proclamado vencedor, tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco, Rodrigo Pacheco, eles vieram a público dizendo: respeitemos os resultados das urnas, a legitimidade da eleição. E isso, naquele momento, foi simbólico. Tanto foi que hoje Lula não quer encontrar nenhum problema de governabilidade e apoia esses dois candidatos. Agora, professor, falando sobre as eleições, né, para a Câmara e para o Senado, as negociações estão a todo vapor, né? Inclusive, nos 45 do segundo tempo, as negociações seguem, inclusive, no corpo a corpo, com candidatos tentando virar votos individualmente, independentemente da posição dos partidos aí. Só lembrando, até para a gente trazer informação para o nosso ouvinte, que para vencer são necessários os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores, certo? Isso mesmo, né? São 81 senadores, o vitorioso, né, tem que ter 41 votos. A situação no Senado, ela, ainda que indique um certo favoritismo de Rodrigo Pacheco, né, ela é um pouco mais delicada do que na Câmara, que me parece ali já ser de lavada a vitória de Arthur Lira, por vários motivos, né? Mas no Senado, né, é uma situação que você bem coloca, vai até os 45 do segundo tempo, né? Se fosse o jogo de futebol, usando analogia, né, o governo abriu a caixa de ferramentas, né? Ele está ali no meio de campo tentando tocar bola, entrando mais duro no adversário, cruzando e tentando cabecear. E o governo faz isso porque o governo tem cargos no primeiro escalão, mas no segundo, no terceiro escalão. Então, esses cargos são atrativos. Quem ocupa o poder, no caso, o chefe do executivo, o presidente da República, ele tem à disposição um leque enorme de cargos que podem ser negociados. E essas negociações não são em si ruins, faz parte da democracia. É ruim quando ela sai do aspecto republicano da democracia, das questões legais e éticas, mas faz parte do jogo. Agora, há um favoritismo de Rodrigo Pacheco, mas se aproxima aí com uma boa quantidade de votos o Rogério Marinho. E aí me parece que os senadores da República testarão não apenas no seu voto quem será o presidente da casa, mas a qual linhagem política eles querem se colocar. Porque, em parte, os bolsonaristas que apoiam Rogério Marinho são aqueles que não viram com grandes problemas o dia 8/1, né, o ataque à sede dos três poderes. Então, a gente vai daqui a pouquinho ver como cada um entende o seu espaço e a sua atuação na democracia brasileira. Professor, como você disse aí, né, o executivo está de mãos dadas com Arthur Lira e também com Rodrigo Pacheco. Na Câmara dos Deputados, o assunto está definido, o Arthur Lira deve ter ali perto de 450 votos, então o governo federal está tranquilo, não vai precisar gastar muitos cargos, como o senhor disse, do segundo escalão, do terceiro escalão, nesse momento na Câmara dos Deputados. Mas tem ali alguns importantes na manga, para, na última hora, aqueles carguinhos bem importantes de segundo e terceiro escalões, para os senadores que talvez estejam ainda um pouco indecisos. O governo acena com Rodrigo Pacheco, Rogério Marinho correndo por fora e ganhando esses votos nos últimos dias, ainda tenta convencer Eduardo Girão a abrir mão de uma candidatura e talvez logo num primeiro turno apoiar Rogério Marinho para ganhar aí mais alguns votos, mas o que eu pergunto é o seguinte, Pacheco é favorito, mas Marinho não é carta fora do baralho. O que significaria para o governo federal iniciar um ano o primeiro ano de mandato com uma eventual derrota no Senado Federal?
Olha, aí complica bastante a vida, né, e a governabilidade do presidente Lula. E são alguns motivos que levam, né? Primeiro, porque seria o presidente do Senado uma figura ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma figura que, em grande parte das vezes, apresenta teses que são muito próximas da visão ideológica e de mundo do bolsonarismo, e com isso você tem um aumento de temperatura naquilo que não se queria ou que não se gostaria, que é uma crise institucional. Por exemplo, muitas vezes bolsonaristas trazem à tona a ideia de que o Senado poderia abrir um processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Obviamente que a figura que sempre é lembrada e ameaçada com esta possibilidade é Alexandre de Moraes. Então você tem este elemento, que é um elemento que coloca, né, gasolina na fogueira, né, enfim, acaba aumentando ainda. Por um lado, aqueles que apoiam o Marinho dizem que seria o que? A independência entre os poderes, que o Congresso, o Senado, a Câmara estaria subserviente ao poder do Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, não vejo desta maneira e acredito ali que, se porventura houver uma derrota do governo no Senado, não tendo a reeleição de Pacheco, as dificuldades se avolumam, por exemplo, na figura de alguns notórios opositores ao governo e a Lula. General Mourão, senador de primeira viagem, senadora Damares, Bolsonaro, né, o senador Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro, né, que já indicou apoio ao Marinho, ou seja, é um Senado que está mais alinhado à direita e distante do Lula e do governo que ora se inicia. Muito bem, quero agradecer demais aqui a participação na Band News FM. Professor Rodrigo Prando, cientista político, professor na Universidade Mackenzie, obrigada pela gentileza de nos atender. Até uma próxima oportunidade. Débora, um abraço para você, um abraço para o Fábio e um especial abraço a toda a audiência da Band News. Fiquem bem, tenham um bom restante de semana e é sempre um prazer falar com vocês dois. Obrigado, professor. Obrigada.